Olá, olá pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no Instagram da Ocularte. Deixa eu ver quem já entrou. Ana, seja bem-vinda. Esther Van Bryan, seja bem-vindo também. Doutora Fernanda. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje para uma live super especial nesse mês do Abril Marrom, né, que é comemorado o mês de prevenção à cegueira. Segundo dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, cerca de 76 milhões de pessoas apresentam a condição de cegueira no mundo e cerca de 1,5 milhão são brasileiros. Então, a importância de falar sobre esse tema é realmente muito forte, né? Muito importante. E um dos maiores medos das pessoas que usam prótese, né? Dos usuários de prótese, das pessoas em condição monocular, é se tornar cegos, porque na verdade tem a visão apenas de um dos olhos e fica muito mais fácil, né, de ser acometido por essa condição da cegueira. Então hoje nós vamos estar aqui com um convidado super especial, que é o Dr. Rodrigo Espírito Santo. Ele é um querido, uma pessoa assim realmente de muita confiança nossa, um parceiro. E deixa eu ver se ele já está por aqui para a gente começar a nossa live de hoje. E para vocês, gente, que já estão aqui, na semana passada, aliás, 15 dias atrás, nós fizemos uma live sobre o medo da perda da visão, que é um dos principais medos da pessoa em condição monocular. Então, ela está gravada no nosso feed, para você que não nos acompanhou ao vivo, que não nos assistiu. Deixa eu só chamar o Dr. Rodrigo. Assistiu, ela está gravada lá no nosso feed, então você pode ir lá e assistir depois com calma. Aí já chamei, já convidei o doutor Rodrigo. E boa Olá! noite, Marília. Tudo bem, doutor Tudo bem? Rodrigo? Tudo Boa jóia noite com a você? todos. Boa Tudo bem? E noite. você? Graças a Pra... Deus. Que bom. Aqui, prazer estar aqui, viu? Com você. Minha Prazer é referência todo meu. em prótese ocular, não só em prótese, na abordagem global do paciente se tornou monocular. Então, eu acho que vai ser uma live bem bacana, assim, para a gente tentar fazer um bate-papo, né? E tentar esclarecer, tirar algumas dúvidas das pessoas e que vivem essa situação. Uhum. E aqueles também que estão ali em torno dessas pessoas, né? Exatamente. O prazer é todo meu em te ter aqui, né? Como eu falei no início, você é um médico de referência para a gente, realmente, um oftalmologista que tem esse cuidado apurado na pessoa, né? No atendimento humanizado, em realmente trazer aquilo, a solução do problema, né? Então, assim, é um prazer enorme te ter aqui e ter você, né, falando para os nossos pacientes, contribuindo aqui com seu tempo, com todo o seu conhecimento. É Estou isso. muito feliz e muito obrigada por ter aceito esse Eu que convite. agradeço. Eu que agradeço. Marília. A gente tem que Então, contar um pouquinho da história, né, da Marília, né? Como é que a gente conheceu a Marília, né? Então, em 2005, eu estava no meu primeiro fellowship, que é como se fosse uma pós-graduação em plástico ocular, lá no Hospital São Geraldo, que é o Hospital de Olhos da UFMG, e eu tive o privilégio de conhecer e trabalhar junto à mãe da Marília, a Elizabeth, que foi quem fundou a Ocularte, né, Marília? isso. E de lá para cá, o respeito, a admiração e a amizade foi crescendo. Então, hoje, eu conduzo cirurgicamente os pacientes que necessitam, né, de uma avaliação ou de uma cirurgia para retirada do olho ou para reconstrução da cavidade, cujo olho já não existe mais também. E aí eu sempre referencio para vocês, porque o trabalho é simplesmente fenomenal. Não é só a questão da prótese, é como vocês recebem, né, acolhem esse paciente e dão todo o suporte para ele, não só
ponto de vista técnico, né, de cavidade, mas também do ponto de vista psicológico. Ai, muito Então, obrigada. só reforçando aqui o tanto que é importante, né, essa parceria Sim. entre profissionais, né, numa abordagem multidisciplinar para a gente obter os melhores resultados com os nossos pacientes. Exatamente, Né? exatamente. E não só isso, né, doutor Rodrigo? Tem toda essa parte do pré da cirurgia de evisceração, enucleação, que eu acho que depois a gente pode até fazer uma live específica sobre esse tema, porque tem muito conhecimento aí a ser, né, dividido com o pessoal acerca disso, de reconstrução de cavidade, de todas as cirurgias possíveis para nesse pré, né, para preparar a cavidade para uma prótese ocular, e também tem a outra parte, a parte estética, né, que depois da prótese também existem muitos procedimentos cirúrgicos que podem ser feitos para melhorar essa estética, Sim, né? A sim, prótese com ela certeza. é um início ali, mas existem muitas outras coisas que o médico oculoplástico, né, especializado em cavidade ocular, pode fazer para ajudar os pacientes em condição monocular a ter uma estética ainda mais favorecida. Então, não Sim. só no pré, mas no pós também você, né, muito bem recomendado aí por nós para todos os nossos pacientes. Uma cirurgia de Obrigado. pálpebra, né, uma blefaroplastia, uma pitose com resultados maravilhosos. Gente, quem estiver precisando aí, doutor Rodrigo Espírito Santo. Mas aqui a gente está muito bem acompanhado, sabe, Marília? Olha, tem colegas aqui de São Paulo, referência, o Dr. Tadaki, pacientes, a Monique, o Leádia, que já trabalhou comigo no Mater Dei, hoje está no IOCM, a Ai, que Efigênia, legal. paciente querido também, olha só, uma Que Patrícia bom, de que Patinga, bom. Débora, alunos, colegas, Sejam minha todos irmã, minha bem-vindos. irmã está aqui, Ana Paula, Fernandinha, Raquel, Isso uma amiga mesmo. antiga. Muito obrigado pela presença de todos, viu? Que bom, gente. Que bom que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindos. E o nosso intuito aqui hoje é realmente trazer, falar, conversar, fazer um bate-papo descontraído sobre a importância de cuidar da visão, no caso dos monoculares, do olho remanescente, né, que às vezes a gente chama de olho bom, e no caso das pessoas binoculares, que enxergam dos dois olhos, a saúde mesmo, como realizar a prevenção, né, de doenças oculares e a manutenção da saúde dos nossos olhos. Então, o doutor Rodrigo está aqui para justamente conduzir essa live junto com a gente. Então, doutor Rodrigo, primeiro de tudo, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de cuidar da saúde do olho bom para as pessoas em condição monocular e como fazer isso, como realizar esse cuidado no dia a dia. Pois é, o paciente que infelizmente perdeu por qualquer motivo, né? O olho, o outro olho, a gente fala que é o olho bom, ele ganha uma importância muito maior do ponto de vista de cuidado, né? De profilaxias de doenças. Então, é obrigatório o acompanhamento, e aí, dependendo da condição, né? Que o paciente tem, seja uma condição clínica ou uma condição do próprio olho já existente ou adquirida, que ele faça o acompanhamento, seja ele trimestral, semestral, anual, Uhum. mas que seja pelo menos feito anualmente, que é o período que eu acredito, né, e baseado em literatura também, que seja um período seguro, né, no máximo, assim, de limite máximo, seguro para a gente acompanhar esse paciente. Uhum. Ah, E nesse check-up, nessa consulta de rotina anual, quais são os procedimentos realizados? O que vocês examinam, né? Procuram investigar? bom, sempre a cavidade, né, e a gente vai avaliar a condição dela, se ela está propícia para adaptação, para continuar usando aquela prótese, se a prótese continua adequada, até porque a cavidade ela é um tecido, né, um emaranhado ali de estruturas dinâmicas que vão sofrer alterações com o decorrer do tempo. Então a gente sempre avalia a cavidade, a saúde daquela cavidade, a conjuntiva, enfim.
E em relação ao olho bom, a gente conduz com o mesmo cuidado que a gente conduziria se o paciente fosse binocular. Uhum. No paciente que não tem doença pré-existente, né, o paciente saudável, eu digo do ponto de vista de saúde, é a saúde mesmo do corpo. Então vamos supor que um paciente ele tenha diabetes, ou ele tem hipertensão, ou ele tem alguma outra doença autoimune, ele precisa redobrar então a atenção, né? Então, eu acho que a gente vai pontuar ao longo dessa live as doenças e como é que elas podem afetar a saúde do olho bom. Uhum. Então, a gente direciona, faz o exame oftalmológico normal, que se constitui do exame de grau. Vou falar de grau porque, Sim. eventualmente, né, alguns pacientes podem não entender, às vezes, aquela linguagem técnica. Então, o exame de grau, a medida da pressão do olho, que é importantíssima. Das principais causas de cegueira é o glaucoma. Imagina um glaucoma sem o devido acompanhamento no único olho. Uhum. É devastador o resultado, né? Sim. Então, a gente vai medir a pressão desse olho para ver se tá tudo bem. Examinar o fundo de olho, que é um exame importantíssimo. Algumas doenças, inclusive pressão alta, diabetes, podem ser descobertas a partir do fundo de olho. Assim como alguns tumores também. E avaliação da superfície ocular, para ver se não tem nenhuma lesão, um Uhum. tumor que pode acometer também, né? E Uhum. que poderia impactar negativamente na condição visual desse paciente. Então, é feito um exame completo. O exame básico é o exame completo. E, dependendo da necessidade, né, do, dos achados, o que a gente encontra durante a consulta, vão ser solicitados alguns exames complementares, que depende de cada condição do paciente. Uhum. Mas caso a gente identifique alguma doença sistêmica, né, e eu digo sistêmica, então a pressão alta, diabetes, que são as mais comuns, né? Ou mesmo o glaucoma, a gente encaminha para um profissional, no caso da diabetes e da pressão alta, um profissional como um cardiologista, um endocrinologista, um clínico, para acompanhar esse paciente e assim a gente fechar o cerco e ter certeza, a gente tem que, na verdade, pecar pelo excesso, ter certeza Uhum. que aquele olho está bom, aquele corpo está bom. Né? Porque a gente também, como oftalmologista, não pode fechar só a questão do olho. Temos que olhar o paciente, examinar o paciente como um todo, né? Sim, de forma Então, integral. basicamente, tem que ser de forma integral. Então, a gente examina esse paciente como um paciente, porque a gente tem que examinar o paciente binocular com todo o cuidado também. Sim. Então, a gente vai manter a mesma atenção, mas sempre orientando. Eu acho que o mais importante, além do exame, é orientar o paciente dessa importância, né? O Uhum. controle periódico, porque é um olho único, Sim, e perder esse outro olho vai ser um desastre na vida dele. exatamente. E hoje, quais as principais causas que podem levar a pessoa a perder a visão de um olho ou dos dois? Bom, são várias causas, né? Então, estatisticamente, eu diria assim, eu não estou me baseando em literatura, estou falando aqui porque tem vários colegas médicos, né? Os tumores são causas frequentes, os tumores intraoculares, ou seja, aqueles tumores que acometem a região, a cavidade interna, né? Dentro do olho. Ah, os tumores, os traumas oculares, então um olho gravemente danificado, seja por não uma agressão, né, um trauma, ele também o paciente vai acabar perdendo o olho. Ah, os então, trauma, tumores, glaucoma, a gente vê muito Doenças? glaucoma também Uhum. evoluindo de forma grave, fazendo com que o paciente perca essa visão. E a gente eventualmente tem que tratar então o olho cego doloroso. A gente vê quadros muito avançados de diabetes, onde o paciente já perdeu a visão, desenvolve então às vezes glaucoma neovascular Uhum. e, bom, não tendo mais solução, acaba tendo que se retirar esse olho também. Sim. Então eu diria que essas causas, né, Seriam mais uma assim os condição, acidentes, traumas, essas doenças oculares, tumores, trauma, tumores. doença como diabetes, o glaucoma muito avançado também, né? Uhum. E tem também aqueles pacientes, as crianças, né, que às vezes nascem com, só que não é tão comum assim, com condições como a microoftalmia ou anoftalmia, enfim, mas não são tão comuns assim. É, os fatores congênitos. É, eu até estava
fazendo uma pesquisa aqui e vi alguns estudos que normalmente ele até tem uma correlação entre essas causas, sabe, de perda da visão. E 50% normalmente de pessoas, usuários de prótese ocular, perderam a visão por acidentes e traumas, então pancadas, né, esse tipo de coisa. 43% decorrente a doenças oftalmológicas, né, que às vezes não foram diagnosticadas precocemente ou tratadas, né, de acordo com o que deveria ser feito, e 7% são correspondentes a fatores congênitos, né, microoftalmia, anoftalmia, às vezes uma catarata congênita e tudo. E, coincidentemente, eu fiz um levantamento dos dados dos nossos pacientes da Ocularte e deu muito próximo dessas médias, sabe? Então, realmente, assim, acidentes e traumas é o principal fator da perda da visão, e seguido de doenças oculares e depois de fatores congênitos. Então, achei bem interessante isso, né? E assim, Claro. dessas doenças, né, doutor Rodrigo, eu acho que é importante falar, você já até trouxe algumas aqui para gente, você falou do glaucoma, né, tem o descolamento de retina Retina. também. Essas doenças são normalmente silenciosas, né? Elas não apresentam Pois é. tantos sintomas. A maior parte vamos então começar pelo glaucoma. A maior parte dos pacientes que têm o quadro, né, a doença glaucoma, eles têm uma forma, que é a forma que a gente fala que é o glaucoma de ângulo aberto, que é silencioso. O paciente passa anos sem ter a dor, né? E ele não percebe a restrição progressiva e lenta da perda do campo de visão. E quando, eventualmente, ele vai fazer um exame de rotina para um óculos para perto, a gente detecta, então, na consulta. Por isso que é importante a gente fazer uma consulta bem feita e completa, né? E o básico, lembrando, o básico já é praticamente o completo. Sim. A gente medir a pressão do olho, não só medir a pressão do olho, mas analisar, avaliar adequadamente o fundo de olho, porque nessa associação de achados, né, da pressão do olho com o aspecto do nervo óptico durante o exame do fundo de olho, a gente vai pelo menos dar o start, ele vai pensar na suspeita, vai suspeitar da doença glaucomatose e assim pedir, existe uma série, né, um pacote de exames que normalmente a gente faz quando há uma necessidade de investigação mais minuciosa, para a gente então determinar aquele paciente é ou não portador de glaucoma. Uhum. E aí é importante, de fato, fazer esse exame cuidadoso. E no caso, qual que seria o tratamento adequado do glaucoma? O paciente ele tem que ir com uma certa regularidade no consultório, é feito através de medicação oral, como que funciona? Bom, com o avanço, né, da indústria farmacêutica, com o lançamento de novas medicações, o tratamento do glaucoma ao longo dos últimos anos sofreu não, né? Ele ganhou um avanço importante. Então, hoje, na maioria das vezes, a gente consegue controlar, lembrando, não existe cura para o glaucoma. A gente consegue controlar o glaucoma com medicamento, então colírio. Colírio. E aí, eventualmente, é claro, pode associar 1, 2, 3, 4 colírios, que não é o ideal. Geralmente a gente tenta fazer com que essa terapia seja com o menor número de tipos de colírio possível. Uhum. E basicamente o tratamento é colírio, e, eventualmente a gente precisa encaminhar esse paciente para uma cirurgia. E hoje também a cirurgia ganhou vários recursos, várias ferramentas para controlar melhor, como implantes, né, dispositivos que vão auxiliar naquela drenagem do líquido do olho, que é a causa de fato. Uhum. Não o líquido, né, a dinâmica desse líquido dentro do olho, que é a causa então do glaucoma. Então existe o medicamento, né, o colírio, que basicamente é 90%, e a gente começa com colírio. Dificilmente algum profissional vai indicar uma cirurgia como primeira opção terapêutica. Uhum. E eventualmente então a gente caminha para a cirurgia. Graças a Deus também, na maioria das vezes, a gente consegue bons resultados com
com o tratamento clínico apenas. Legal. Então, o glaucoma ele não tem cura, mas ele é possível controlar para que não avance, que não chegue, né, numa situação grave de perda da visão. E existe outro tipo de glaucoma também, que é um glaucoma que está relacionado mais a uma alteração anatômica do olho do paciente, e esse glaucoma ele tem um cunho familiar, ele tem um aspecto onde a gente eventualmente encontra outros familiares com a mesma condição, que é um glaucoma que já não é tão silencioso assim, o paciente tem eventualmente episódios de dor com aumentos, né, muito elevados da pressão do olho, e esse paciente descobre, às vezes, numa crise, onde ele precisa ir para o plantão, para uma urgência, onde ele está com muita dor, e aí é feito já o diagnóstico e é conduzido, então, posteriormente, para um tratamento clínico também, ou cirúrgico. Entendi. Outra doença também muito presente, né, que eu observo lá nos nossos pacientes, é a catarata. E que é algo que o pessoal tem muito medo, né, doutor Rodrigo? Porque é aquela questão de quem já tem a monovisão, quando começa a ficar ali, né, sentir aquela catarata que dificulta a parte da visão, eles têm muito medo de passar pela cirurgia, pela operação. Como Eu que acho que qualquer um funciona? de nós, né? Qualquer um de nós, né, Marília? Bom, com o devido respeito aos portadores da condição, existe aquele ditadozinho que em terra de cego quem tem olho é rei. Então, assim, o paciente com visão monocular, ele precisa, caso seja necessária a catarata, a gente precisa ter medo da catarata, a gente precisa ter medo do resultado da cirurgia, É. né? Então, a gente precisa de um bom cirurgião. É claro, nem todos podem contar, podem escolher o cirurgião que vai operá-los, né? Mas o bom cirurgião, aquele cirurgião experiente, rápido, uma cirurgia de catarata rápida, e hoje em dia existem recursos para tornar a cirurgia rápida, né? A recuperação mais rápida também. Então, um cirurgião experiente, equipamentos de qualidade modernos, o instrumental também adequado, instrumental digo cirúrgico, né? E o cuidado do paciente também no pós-operatório. Então, é aquela somatória de ações, né? O médico o cirurgião fazendo o papel dele, sendo preparado, apto para aquela cirurgia, principalmente num paciente com essa condição, e o paciente também cuidando no pós-operatório, evitando excessos, evitando a exposição à poeira, a algum contaminante, ou mesmo trauma. Existe paciente que, né, divertidamente, é traumatizado no olho. É paciente que o netinho, depois da cirurgia de catarata, foi lá e colocou o dedinho no olho dele, e a cirurgia, é claro, sofreu uma complicação. É sempre, no resultado é igual se não houvesse o problema no pós-operatório. Uhum. Então é importante que as duas partes, né, se ele puder escolher um bom cirurgião experiente, isso faz toda a diferença no resultado. Então Sim, não é para ter traz mais medo. Então, segurança. eu digo assim, os pacientes que eventualmente nos procuram no SUS, que não tem esse poder de escolha, né? Eu acho que se eu fosse paciente do SUS, é a dica que eu deixo para os pacientes do SUS, né? Pedir para que o cirurgião seja um cirurgião experiente, se for um residente que vai operar, pedir, de fato, que o preceptor esteja ali bem próximo, um preceptor experiente, já íntimo com a cirurgia. Uhum. Isso evita, pelo menos minimiza a possibilidade de alguma complicação, um resultado inesperado, né? Sim, Mas, basicamente, um cirurgião experiente, eu acho que vai ser a chave para a cirurgia, o sucesso da cirurgia. legal, boa dica. Ó, tem a Armênia, uma paciente nossa. Ei, Armênia, ela está perguntando, e no caso de um ceratocone avançado no olho único? Bom, depende, é claro, o ceratocone é uma causa de baixa visual importante. Então, para quem tem muitos médicos aqui, enfim, acho que eu não preciso explicar para eles, tem gente que sabe até mais ceratocone que eu, mas os pacientes que não sabem o que é ceratocone é uma distrofia corneana que, só um minutinho, Uhum. Marília. Então, vou pegar o modelo de um olhinho aqui, ó. Então, a córnea é essa estrutura transparente que serve, se a gente comparar o olho com o relógio, é como se fosse o vidro do relógio. Então, a córnea é onde é a estrutura que é cometida pela doença, e a curvatura
da córnea, ela muda, ela passa a ficar mais, eu vou falar, enfim, de forma mais didática, né? Ela vai ficar mais pontuda e mais irregular. Ela não fica tão regular assim, né? Como se fosse uma campânula mesmo. Então, ela fica mais irregular e isso se traduz clinicamente em um grau alto de miopia e astigmatismo, causando então a baixa de visão. E o óculos, na verdade, não corrige, dependendo, é claro, do estágio, não corrige essa deformidade. Então, existem recursos hoje em dia, lente de contato rígida, existem o anel de Ferrara, ou anel intraestromal, cujo objetivo é tentar minimizar essa deformidade corneana. Então, em tese, depende muito de em que estágio o ceratocone está para a gente entender se esse paciente vai ter uma limitação importante ou não. Via de regra, a maioria dos ceratocones que a gente atende, pelo menos no consultório normal, no consultório comum assim do dia a dia, não comum, mas também não é tão frequente assim como catarata ou outras doenças, né? Mas dependendo da condição, o paciente vai levar uma vida normal. Agora, se o paciente já tem um ceratocone avançado, eventualmente a gente pode indicar algum tratamento para ele, seja o anel intraestromal. Existe também outra modalidade que a gente normalmente acaba direcionando para pacientes mais jovens, que é o crosslinking, que é como se a gente estivesse reforçando essa estrutura para não deixá-la deformar mais. Tá? E agora, na maioria das vezes, a gente acaba adotando mesmo a lente de contato rígida. Hoje existe uma gama enorme de lentes que minimizam aquele desconforto, né? Quando a gente fala em lente rígida, o paciente já arrepia até o cabelo, assim, meu Deus, vai me incomodar, eu não vou aguentar usar. Então, hoje existem muitas opções de lentes que aumentam a chance então, de adaptação. Legal. Então, o ceratocone não vai limitar tanto assim. Acredito Ela que na até maioria das vezes não colocou limita aqui que tanto. no caso dela, ela já usa uma lente de contato rígida, nesse caso. E até E ela está bem, não? E ela está bem com a lente? acredito que sim, né, Armênia? Acredito que sim. Armênia, responde aí, Armênia. Doutor Rodrigo, puxando esse assunto de lente de contato, nós temos pacientes que perderam a visão devido ao mau uso da lente de contato. Às vezes por uma infecção, né? Às vezes o mau uso trouxe ali uma infecção, até uma ulceração de córnea. Você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância de fazer um bom uso da lente de contato como prevenção também da cegueira? Claro, claro. Bom, a lente de contato, eu acho que o cuidado ele deve ser o ponto crucial, né? A manutenção, a limpeza da lente, a troca periódica da lente também deve ser o ponto para qualquer paciente, seja binocular ou monocular, né, que usa a lente, ele precisa cuidar dos dois olhos. Então, como é que esse paciente vai, de um modo geral, cuidar dessa lente de contato? Esse paciente, a recomendação, ainda mais para o paciente monocular, é ele retirar essa lente todos os dias, fazer uma higiene dessa lente, né? Existem produtos, uma diversidade de produtos no mercado para fazer essa higiene, e a troca regular também dessa lente de contato. Se a gente for seguir a cartilha dos fabricantes, se a gente pegar a bula da lente de contato, a gente vai ver que a troca é recomendada a cada 30 dias. Existem situações especiais, mas enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Sim. Mas o ideal é que o paciente troque a cada 30 dias aquele parzinho, se for uma lente gelatinosa descartável, mas se for uma lente rígida, essa lente ela é usada pelo menos durante um ano, e feito o controle, ele geralmente acaba danificando, arranhando essa lente, porque ela não é feita da mesma resina maleável que a lente de contato gelatinosa, né? Sim. Então, a partir de um ano ali, a gente normalmente recomenda a troca dessa lente também. Entendi. E existem aquelas lentes de contato também que são gelatinosas que trocam a cada 12 meses. Mas, enfim, não é tão usado assim hoje em dia. Geralmente a gente fica entre a rígida e a gelatinosa. Sim, legal. Mas o paciente precisa manter o cuidado e, eventualmente, o uso de colírios lubrificantes também, dependendo de a que ambiente o paciente se expõe ao longo do dia. Se é um paciente que se expõe mais a ar-condicionado, a mais computador, ambiente empoeirado, isso vai mudar a forma como ele tem que tratar essa lente também, cuidar dessa lente. Sim. Assim como a prótese, né, que existe ali um atrito no momento de piscar, eu imagino que com a lente isso também
deva ocorrer, seja gelatinosa, seja rígida. Então, é preciso realmente estar atento a essa questão da lubrificação, né, da Porque asepsia. a lente acaba servindo como uma barreira, né, Marília? Sim. Entre a troca gasosa e de lágrima entre o olho e a película também de água da lágrima, vamos dizer assim. Uhum. Então, esse paciente precisa descansar o olho. E a maioria das vezes o que a gente encontra nas urgências, já dei muito plantão na minha vida, é aquele paciente que usou inadequadamente ou dormiu com aquela lente depois de uma noitada, né? Sim. E esse paciente, ele vai acordar com uma dor, embaçamento, vai ficar preocupado achando que é fungo. Na maioria das vezes não é fungo, é uma hipóxia, ou seja, uma baixa concentração de oxigênio na córnea. A córnea é como se ela estivesse sendo sufocada e vai ulcerar aquela córnea, fazendo com que esse paciente tenha uma baixa de visão e dor. Na maioria das vezes a gente suspende a lente de contato, entra com lubrificante, eventualmente, dependendo de cada caso, né, com um colírio antibiótico. Uhum. Mas quando esse paciente tem uma infecção por fungo, na maioria das vezes é um desastre. Eu já vi paciente que eventualmente adaptava lente ou comprava lente em farmácia ou em ótica, não tinha o devido cuidado de fazer uma inspeção periódica com o oftalmologista, teve uma úlcera fúngica, teve que eviscerar esse olho. Ela virou paciente monocular por um uso inadequado da lente de contato. Exato. Então, a saída então foi depois, é claro, retirar o olho, esvaziar o olho e usar uma prótese ocular. Lamentável, né? Nós temos também um caso lá na Ocularte de paciente que perdeu, chegou a se tornar monocular porque pegou uma lente emprestada de outra pessoa, fez uso de uma lente de contato de outra pessoa. Então, assim, né, são Escova de diversos dente, roupa casos. íntima, não dá, né? É, Lente de contato não dá para compartilhar, exato, são né? diversos casos que poderiam ser evitados, né? Inclusive, Sim. eu até li uma informação, não sei se realmente faz sentido, às vezes você até poderia esclarecer, que cerca de 70% dos casos de doenças oculares poderiam ser evitados, poderiam ser revertidos, na verdade. 70% dos casos que levaram à cegueira poderiam ter sido revertidos. Isso faz sentido? Considerando a estatística, então, que a maioria das vezes o trauma é a principal causa, a gente, na maioria das vezes, pode evitar o trauma, né? É claro que fatalidade pode acontecer, mas eu me lembro também pelo menos da minha experiência prática, né? Que a maioria dos traumas oculares vinha do uso inadequado ou o não uso de equipamentos de proteção individual. Uhum, Pacientes que manipulavam, às vezes, instrumentos pérfuro-cortantes e inadvertidamente o instrumento perfurava aquele olho. uhum. É claro que acidentes, né, uma agressão ou um acidente automobilístico, não tem como, são coisas, são fatalidades que Sim. a gente vive, né, cercado desses riscos, isso é inevitável. Então, mas considerando que diabetes é evitável, Uhum. né, enfim, uma catarata bem executada também, né? Não vou entrar tanto no mérito, mas na maioria das vezes eu acho que é evitável, mas tem coisas que a gente, infelizmente, é do destino. Não sei se a gente acredita nisso, mas é do destino, né? Seja um Sim. acidente, um tumor, ninguém vai falar assim, eu adquiri um tumor no olho, não, Uhum. estava ali, e ia acabar aparecendo uma hora ou outra, né? Sim, e no Sejam, caso, por exemplo, um descolamento de retina, se ele for descoberto no início, vocês conseguem reverter, vocês conseguem tratar, né, para não avançar e é, chegar num. a gente tem que entender a causa do descolamento de retina. Vamos supor as duas causas mais frequentes, tá? Vamos supor um paciente automíope, um paciente que tem um grau de miopia alto, esse paciente é predisposto a descolamento de retina, e então esse paciente que toma o devido cuidado de uma avaliação periódica, eventualmente uma rotura que vai predispor, então, esse paciente vai fazer com que ele evolua como um descolamento de retina, a gente consegue identificar logo no início e indicar ou executar o tratamento adequado para que aquilo não evolua, né? Uhum. Então, o controle é importante e o paciente que detecta alguma alteração, já é sabidamente, vamos supor, um automíope, né? Ele detecta qualquer alteração. Então, por exemplo, paciente que automíope, que começa a ter muita mosca volante, que é aqueles flashzinhos, né? Uhum. E que ele percebe que aquilo não para e percebe que logo depois evolui com uma
alteração visual, ele testa um olho e outro, e a visão não está boa, correr para a urgência. Quantos pacientes no dia não atendi na urgência, estavam assistindo ali uma televisãozinha num domingo à noite, me lembro muito bem desse caso. E a paciente, de repente, falou assim, ué, parece que tem parecendo que é como se fosse uma onda, assim, ó, ela relatou. Tem uma onda aqui, minha visão não está boa. Foi na urgência, estava aquele descolamento de retina importante, foi recomendado o repouso, no dia seguinte, não é tanta urgência assim, o paciente precisa ser bem orientado, ser preparado para o procedimento e teve sucesso, não evoluiu com uma complicação maior, né? Mas, então, aquele paciente automíope, a visão, a percepção dele é diferente. Agora, o paciente que evolui com um descolamento de retina secundário a uma diabetes avançada, é difícil segurar esse descolamento de retina. Uhum. Então, eu fico frisando com os pacientes de consultório, olha, paciente diabético, toma cuidado, é uma doença que vai comendo você, vai comendo sua visão pelas beiradas, sem que você perceba, né? Sim. E chega um momento que a gente já não consegue controlar tão bem assim. Uhum. E aí o tratamento não é visando mais a gente recuperar aquela visão, é não deixar piorar. Uhum. Seja com injeções de medicamento dentro do olho, seja laser, né, para tentar cauterizar os vasos, que é a principal alteração, então, da retinopatia diabética. Esse paciente, quando evolui com descolamento de retina, é um pouquinho mais complicada a situação e a conduta deles. Entendi. Né? Então, pessoal, fique a dica. Se você está tendo sintomas aí de mosca volante, né, ondas assim na visão, faça uma consulta a gente com seu oftalmologista para evitar, prevenir. Marília, olha só, vou interromper um pouquinho. Aqui a doutora Fernanda Stefanelli, ela perguntou assim, quanto em média dura uma prótese ocular? Eu acho que isso é relevante, porque a gente vê muitos pacientes nos ambulatórios, né, ou no consultório. Olha, outro dia veio um paciente que eu estava usando a mesma prótese há 30 anos. Uhum. Juro? Tadinho. É claro que há diversos motivos para isso, mas a maioria não imagina que a prótese vai durar, com o devido cuidado, no máximo de uns 5 anos. Sim. Eu digo durar de forma adequada, né? Sim. Para a manutenção da saúde ali da superfície ocular. Sim. Então, em média, essa prótese vai durar uns 5 anos, com devida manutenção anual junto ao ocularista, que vai polir essa prótese, vai fazer com que a superfície dela diminua o máximo de atrito possível com a pálpebra, né? Isso. E assim mantendo a boa saúde da cavidade. O que acontece? A prótese ocular, ela é feita de acrílico, um acrílico polimetilmetacrilato. Uma resina, né? É uma resina acrílica. Então, com o tempo, essa resina ela vai acumulando resíduos ali na superfície que aumentam o atrito a cada piscada. Então, quantas vezes a pessoa pisca no dia, né? Acaba que vai gerando ali realmente, às vezes até granuloma, né, na parte interna, ou às vezes desenvolve um quadro de papila gigante devido a esse atrito. Então, o polimento da prótese, a manutenção dessa prótese é indicado em alguns casos de 6 em 6 meses, mas normalmente uma vez ao ano, e a troca da prótese, no nosso caso, a prótese da Oculart é de 5 em 5 anos. Existem outros fabricantes que orientam de 3 em 3 anos, mas a prótese ocular de 5 em 5 anos. E nesse caso, o acrílico, depois desse tempo, ele começa a ficar poroso. Então, às vezes, se você levar num microscópio, você já começa a ver ali microporosidades que vai aumentar a chance do resíduo, né, acumular ali na superfície. Então, agrava ainda mais essa questão da saúde mesmo da cavidade ocular, dos tecidos internos e tudo. Então, por isso que é realmente necessário a troca de prótese a cada 5 anos e a manutenção anual. Depois, a gente podia até, doutor Rodrigo, fazer uma live voltada para isso, né? Para os cuidados da prótese, para a parte de cavidade mesmo, que eu acho que até para os próprios médicos seria muito interessante, né? Eu acho, e a ocularista, né? Ela detém um conhecimento que a maioria dos colegas oftalmologistas não tem, que é da parte técnica mesmo da prótese, do cuidado, enfim, eu acho que é importante, vai ser uma conversa, uma agregadora para todo mundo. Sim. Né? No nosso caso, muito. a gente faz parte da Associação Americana de Ocularistas, né? Nós somos a única empresa brasileira
associada a eles, então todo ano tem o Congresso Internacional, tem as Bacana. pesquisas que são realizadas, então tem bastante conhecimento aí para a gente compartilhar. Né? Mas É fica, interessante que fica é o para outra Congresso, live. é só citar, o Congresso que acontece paralelamente ao Congresso da Academia Americana de Oftalmologia, né? Isso, é. Até uma Geralmente é na parte mesma do cidade, né? congresso a gente faz junto, a gente faz, Bacana, muito bacana bem isso. legal, bem legal. Bom, mas vou, Olha só a presença ilustre aqui, ó, Cristiano Menezes e a doutora Silvia Rodrigues, Cristiano, chefe da oculoplástica do Centro Oftalmológico, o Vinícius, um paciente muito querido, a Juliana, paciente lá de Valadares. ai, que bom. Obrigado, viu, pessoal, pela presença. Doutor Emílio Suzuki também passou por aqui, uma referência no glaucoma. Ó, que ótimo. Eu não sei se Muito ele está indo obrigada. aí, doutor Emílio, está indo aí na live, não? Se tiver, a gente coloca o senhor aqui para falar um pouquinho sobre glaucoma. A Mara, já trabalhei com ela, muito querida. Ai, que legal. Fico muito feliz, né, de vocês estarem aqui prestigiando a gente e os nossos pacientes também, que tem muitos aqui, ó, a Magna, a A Magna, Armênia, a Silvia, bastante, Sônia, e, né, se beneficiando com essas informações. E, doutor Rodrigo, o uso de colírio lubrificante, né? A gente estava falando um pouquinho sobre colírio, ele é indicado para o olho saudável ou não? Isso varia de claro. acordo com cada pessoa. Bom, se eu pudesse indicar para todo mundo, Marília, colírio lubrificante, da mesma forma que as pessoas cuidam da pele das mãos, né, da unha, do cabelo, dos dentes, o cuidado com a lágrima, com a superfície do olho é importante também. Considerando, olha só que interessante, em média, uns 30, 40% da nutrição da córnea, uns 40% da nutrição corneana, lembre que a córnea é como se fosse o vidro do relógio, tá? Uhum, Aquela parte transparente da frente do olho. Então, uma grande parte da nutrição corneana se dá através da lágrima, que carrega o nutriente para a córnea. E alguns pacientes, sejam eles pacientes que têm doença reumatológica, ou mesmo pacientes que têm um quadro de blefarite, que acaba, é uma inflamação nas glândulas da borda palpebral, que acaba, com o tempo, acometendo também a qualidade da lágrima. Esses uhum, pacientes reforçando, então, a lágrima, seja com colírio lubrificante, existe uma gama enorme de opções no mercado, né? Então, esse paciente, ele vai... Se eu pudesse, então, indicar para todo mundo, seria perfeito, né? Só que isso impacta, pelo menos na vida do brasileiro, impacta no bolso dele. uhum. Então, os colírios, aqueles de qualidade, de potência, eu vou falar que é de potência média, do ponto de vista de lubrificação, eles vão partir na faixa ali de uns 35, 40 reais. Tem Uhum. colírios excelentes na faixa de 85 reais. Imagina a pessoa que precisa usar, né, rotineiramente, 3, 4 vezes ao dia o colírio, esse colírio vai durar um mês, pode ser que pese no orçamento desse paciente, mas se eu puder indicar para todo mundo, nem que seja, eu falo com meus pacientes, ó, nem que seja uma vez ao dia, fala se preparando, está arrumando o cabelo, fazendo a barba, passando o batom, pinga uma gotinha, o seu olho vai agradecer ao longo do dia. E se Olha, porventura esse paciente tiver exposto, oi? que interessante. Se tiver exposto ao longo do dia a situações de fatores ambientais que vão demandar mais aquela lágrima, né, vão Uhum. fazer com que aquela lágrima evapore mais ao longo do dia. Então, o uso de computador, o paciente pisca menos o olho, o ar-condicionado, o ar fica muito seco, né? Cidades como Belo Horizonte tem um ar muito seco também. Esse paciente, se ele puder, ao longo do dia também instilar aquela gotinha, o Uhum. olho vai agradecer. Ai, que legal. Então, eu acho que é sempre importante. E o paciente que já tem uma visão monocular, se ele puder usar, principalmente se ele tiver essas patologias, né, que a gente fala são patologias de superfície ocular, Uhum. acho que vai ser ótimo para ele. Além do conforto, né, é a questão de saúde então, do olho também. Sim. Ó, estão falando aqui, excelente dica, uso bastante. Optive custa R$ 75,09. Essa farmácia aí tá dando uma facada, hein? Tá caro, né? Tá caro. De vez minha diversão, às vezes, é ir passar no Araújo, eu não estou fazendo propaganda não, tá? Araújo ou Droga Raia, qualquer farmácia, pague menos e tal, e pesquisar o preço dos colírios, até para a gente orientar os pacientes, né? Sim, sim. E a gente vê que, na maioria das vezes, o colírio ele custa ali, no máximo, uns R$ 85 em redes de farmácia. E é Uhum. importante que o paciente também vá no balcão e pergunte, olha, não tem um descontinho aí do laboratório?
né? Sim, sim. Então é importante, cai o preço em uns 20%, 25%, isso já é antes no bolso da gente que no bolso do dono da farmácia, né? Exatamente. Então, Ó, estão então é falando importante aqui pedir. sobre o Lacma Cibitame, Plus, Lágrima Plus. Cistânia. Tem o Iabá O também, ideal, que ele é. então, é isso que eu ia falar. O ideal é que seja, o colírio seja, não tenha conservante. Então, Sim. existem no mercado, não sei se eu posso citar nomes aqui, né? Existem colírios no mercado que não tem conservante e tem alguns também que tem o hialuronato de sódio, que é como se fosse o ácido hialurônico, Uhum. que em tese é bom para a superfície ocular também. Então é o seguinte, se puder lançar a mão de um colírio que não tem conservante, cuja agressão química do colírio vai ser menor, né? Porque em tese o lubrificante não faz mal nenhum, mas algumas pessoas podem ter uma hipersensibilidade a algum Uhum. componente da fórmula, tipo um Uhum. conservante, né? O Sim. conservante é que desencadeia a reação alérgica. Então, nesse caso, é importante, caso já seja uma história conhecida de alergia ou de hipersensibilidade, ele usar o que não tem conservante. Ó, excelente dica. E a parte, só para terminar essa questão do colírio, Sim. o uso, né? Você falou que pelo menos uma vez ao dia para trazer essa lubrificação, mas tem gente que usa 3 vezes ao dia. Isso não faz muita diferença, é de acordo com a necessidade mesmo. Não, vai fazer diferença no bolso e na paciência do paciente, né? Porque usar 3, 4, 5, 6 vezes não faz mal, Uhum, mas é chato, né? Então, quando o paciente começa a ter necessidade de usar 6 vezes ao dia o colírio, isso dá, considerando um período de vigília do paciente, né, que ele está acordado, talvez uma gotinha a cada 2, 3 horas. Imagina ter que lembrar, ou se ele não precisa lembrar, porque o incômodo está presente, sim. alguma coisa está errada. Ele precisa de uma avaliação para ver se a gente pode melhorar aquela condição dele. Uhum. Né? Mas, a princípio, não tem problema nenhum usar, Não, não há uma contraindicação. tá. Tá? E a parte de óculos, doutor Rodrigo? Muitos pacientes em condição monocular, eles têm essa dúvida, né, de estar forçando muito o olho bom, de, às vezes, na parte de computador, assim, a questão da luz azul, de usar um óculos de proteção ali para filtrar essas luzes, esses raios UVs. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Bom, a questão do óculos, eu acho que, bom, partindo da premissa que o paciente tem uma indicação de uso, então a questão do óculos, é importante a gente ressaltar isso, tá? Ele não barra grau de paciente nenhum. Ah, eu vou usar o óculos, o grau vai estabilizar. Não, o óculos ele vai corrigir aquela condição, corrigir do ponto de vista, vai compensar. Então, se o Uhum, paciente tem uma miopia, né? Ou uma hipermetropia, que seja, e eu usar o óculos não quer dizer que aquela miopia vai parar de aumentar, dependendo se ele tiver uma predisposição a aumentar aquele grau, né? Com o tempo, vai aumentar independente do uso do óculos. uhum, Então, o óculos ele vai dar aquele conforto visual, vai possibilitar o paciente enxergar as coisas. Em relação aí entrando no mérito das lentes, né? Existe uma infinita variedade de tipos de resina com filtros diversos também. Né? uhum, Então, o que está em moda, você citou muito bem aí a questão do filtro azul. Foi lançado aquela coisa que vai filtrar raios nocivos, né? A luz nociva para o olho. Já tem estudo concluindo que não é bem assim. uhum, Na verdade, será que vale a pena investir nesse plus da uhum, lente? Então a gente precisa ter uma certa moderação, não sair indicando a torta e a direita. uhum. Eu acho que a gente tem que sempre se basear em evidências, né? Eu digo Sim, em ciência, né? sim. Não só em propaganda de laboratório. Nada contra os laboratórios, são parceiros Uhum. incríveis, mas existe uma demanda, laboratório vive de lucro, então existe uma demanda por lançamentos, e aí, tá, mal não vai fazer, tá? Uhum. Filtro azul mal não vai fazer, mas faz aquele bem que a indústria ótica está orientando e está Propaga, né? preconizando. Então, isso, enfim, eu vou colocar em um ponto de interrogação nessa questão. Uhum. Existem estudos provando que faz bem, que o filtro é bom, que existem estudos mais recentes que falam que não é lá essas coisas assim, não protege tanto ou não protege.
Agora, a questão do antirreflexo, que é Uhum. uma dúvida também com muitos pacientes, né? O antirreflexo, ele vai inibir aqueles raios divergentes que chegam no nosso olho e que causam o desconforto do brilho, né? Que, do ponto de vista clínico, o paciente vai falar que, olha, tá doendo, né? O olho está doendo com a luz, incomoda, ofusca muito, é a famosa fotofobia. Então, em pacientes que têm uma sensibilidade aumentada, seja uma aberração da curvatura da córnea, ou aqueles pacientes que têm um grau mais alto de astigmatismo, eles, em tese, vão se beneficiar de um filtro. Então, Uhum. o antirreflexo, na verdade, é uma película que a lente do óculos recebe para filtrar um pouco esses raios que causam esse desconforto, né? Sim. E tem também, muitos pacientes perguntam em relação à lente fotossensível. Não tem um conflito de Transition. interesse, que é o Transition. Mais famoso, existem outros também, mas a mais famosa, todo mundo conhece, é o Transition. Na verdade, essa lente não protege a película em si. Não é ela que protege contra a radiação ultravioleta A e B. A própria lente transparente, ela tem essa proteção ultravioleta. Uhum. Tá? Então, a maioria, o que a gente vê no mercado hoje é praticamente todas as lentes têm proteção total, que a gente fala que é o V400, né? Uhum. Contra a radiação ultravioleta. Tem algumas que têm radiação, proteção de 300, 200, mas a maioria esmagadora é de 400. Uhum. Independente se tem um antirreflexo, se tem um fotossensível ou transitions. Tá? Então, a questão do transitions, eu acho válido, o paciente que quer uma praticidade, que não quer usar um óculos escuro e um óculos claro, né, de lentes claras, ele compra aquela lente, aquela lente que tem aquela película, e aí quando ele se expõe em um ambiente externo, com sol, né, vai escurecer e fica bem escuro, fica bacana, e aí ele entra num ambiente fechado, aquela lente vai clarear, né, ela vai ficar clarinha, transparente de novo. Então é Sim. uma questão de praticidade, não é questão de proteção. Uhum. Proteção mesmo, a lente, na maioria das vezes, ela já tem. Uhum. Por Basicamente si isso, só. por si só. No caso de monoculares, doutor Rodrigo, a gente indica o uso do óculos como uma barreira de proteção mesmo para o olho bom. Nós temos até casos lá na Ocularte de pacientes que realmente o óculos serviu, Protegeu, né? protegeu mesmo o olho. Tem uma paciente que ela estava indo para a Ocularte e ela foi atravessar por trás, a rua por trás do ônibus, e o ônibus, na hora que, né, acelerou, jogou uma pedrinha de asfalto e a pedrinha Meu bateu Deus, no óculos, no olho da lente que estava sobre o olho bom. Então, ela que sorte. evitou ali realmente uma perfuração, né? Poderia ser algo leve ou poderia ser algo mais Sim, complicado, e foi sim. evitado realmente por conta do uso do óculos. Então, isso é algo que a gente normalmente comenta com os pacientes, porque o óculos, ele de fato é uma barreira física ali de proteção para aquele olho bom. Acaba protegendo mais também, né? Sim. E não necessariamente precisa, a lente não precisa ter grau. Uma lente transparente também, pode ser escura, pode ser clara a lente, né? Vai proteger. Sempre. E é claro, o paciente às vezes se incomoda com isso, talvez esteja, pelo menos os pacientes que passam por vocês, né? Pode ficar mais um psicológico. Eu uso prótese, não quero me expor. O óculos também, ele acaba dando uma disfarçadinha, né? Sim, ele pode ajudar Naquela. um equilíbrio ali, como um acessório, né, para equilibrar mais a harmonia do Ele se olhar. sente protegido também, né? O paciente se Sim. sente protegido, às vezes, com o uso do óculos. Interessante, Marília. Pena que eu não tenho aqui para ilustrar. Uma armação, né? Um óculos que tem como se fosse uma haste metálica para elevar a pálpebra. Sim, nós temos um Em, recurso em casos de ptose, né? E o recurso da lente da também. Tem lente de lentes que elevam também a balanceamento. pálpebra, né? Exatamente. Bem A lente interessante. de balanceamento, ela tem. A gente utiliza diversos graus, diversas dioptrias para conseguir efeitos ópticos, que vai ajudar, que vai equilibrar a parte estética. Então, às vezes, um paciente que tem um desnível, né? Um desnível da linha ali do olho, às vezes um olho é um pouquinho mais baixo que o outro, a gente consegue, através da lente de balanceamento, colocá-lo, não colocá-lo, mas dar o efeito óptico para quem está olhando de fora, de um equilíbrio nessa Sim. visual.
né? Tem a questão também de, às vezes, a pessoa tem um olho mais alongado e o outro mais curtinho. Com a lente de balanceamento, a gente consegue igualar. Claro que ela é só indicada para pessoas em condição monocular e para o lado da prótese, porque ela trabalha com dioptrias, então isso iria interferir uma pessoa que enxerga, né? Não é Sim, claro. indicado. Mas para quem usa prótese, tem esse recurso que ajuda demais nessa parte de harmonia do olhar. E as armações também contribuem. Às vezes, elas pegam aqui em cima da pálpebra, disfarçam um pouquinho essa questão de Sim. ptose, né? Ou um olho que é mais aberto, às vezes uma retração de pálpebra. Então, é bem interessante. O paciente exanterado também, né? O paciente que tem toda a Sim, cavidade, né, retirada, acaba sim. que com o uso daquela prótese e uma lente, um óculos também, isso ameniza, né, o impacto ali estético. Ameniza. E até, Bem inclusive, interessante. existem próteses para esse caso, óculo-palpebrais, que são fixadas no próprio óculos, para Óculos evitar aquela cola, né, que acaba cola, né, danificando mesmo a pele do paciente. causando uma dermatite, né, uma irritação Isso, crônica, né? isso. Bom, ó, o pessoal tá gostando muito, muita gente mandou aqui, live excelente. Que bom, gente, Olha o que bom. Pedro, o Pedro é um meu primo aqui, que bacana, obrigado pela presença. Tá fazendo Larissa, médica sentido lá para das vocês. Ciências Médicas, que bacana. Que ótimo. Doutor Rodrigo, então, para a gente encerrar, já está dando uma Ah, que hora de pena! live. Quando eu começo a animar, A gente acho que eu vai falei demais, né? E até porque existem fases, né, da condição monocular, a fase inicial, o que é importante, né? Na verdade, a gente divagou um pouquinho mais, mas foi bem bacana a conversa. sim. Mas as fases no processo de adaptação da condição, tanto a adaptação psicológica, a adaptação da visão binocular, da visão de distância, né, que a gente fala que é estereopsia. Sim, A gente entender como é que os objetos estão num espaço, né? sim, Aquele paciente que tem aquela dificuldade de colocar o café na xícara, ele vai errar no início, existe um processo de adaptação. exatamente. O paciente que vai dirigir, vai manobrar o carro, eventualmente ele pode raspar na pilastra. Então, existe um processo de adaptação para essa nova condição. Sim, E lembrando também que não é porque falta o olho que o paciente não pode dirigir carro ou moto. A lei permite sim. que esse paciente ele seja portador de CNH A e B, que é moto e carro, né? O veículo Uhum. passeio. E então existem essa condição, né, que o paciente precisa então entender que ele vai passar por aquilo, vai ser um pouquinho penoso, mas vai passar. E num segundo momento, que é onde a gente se preocupa então com as doenças, né? As Uhum. doenças que podem acometer o olho bom. Sim, É, e não só o olho bom, ele tem que se preocupar também com a cavidade, né? Sempre, com sempre com a certeza. cavidade. Com certeza. A gente fala que a saúde da cavidade ela é um fator determinante para a qualidade de vida do paciente. Ela, Porque sem aquele sombra de dúvida. paciente que tem uma saúde da cavidade ocular ruim, ele vai ter uma secreção em excesso, né, que vai incomodar, ele vai ficar toda hora querendo coçar aquele olho, vai, às vezes, a parte de conforto mesmo no uso diário vai ficar Maria, prejudicada. é importante também que uma prótese adequada, ela vai. Eu vou pegar um pouquinho pesado, tá? Ela vai destruir aquela cavidade. Ela Detona. vai causar danos na pálpebra, na parte interna da pálpebra, nos ligamentos, então, palpebrais, né? Na própria superfície. Esse paciente, ele precisa usar uma prótese adequada. Agora, a premissa para a gente usar uma prótese adequada não é só ele procurar um bom ocularista, não. É ele ter uma cavidade que vai receber adequadamente essa prótese, né? Então a gente vai ver isso, seja o ocularista, seja o oculoplástico, né, o cirurgião, ele entender se aquele paciente precisa de uma readequação daquele volume, de um reposicionamento também daquele implante. Então, só pontuando aqui, implante é o enchimento para o olho que foi perdido. E a Uhum. prótese vai por fora, né? Sim, Então ele precisa ter um implante, né, adequado, um volume adequado para propiciar uma adaptação de prótese também melhor para ele, uma prótese mais leve, mais fina, vai ter exatamente. uma motilidade melhor, né? Enfim, Exatamente. então é importante isso. Sim, por isso que o trabalho em conjunto do médico oculoplástico para preparar essa cavidade para receber uma prótese e depois o trabalho do ocularista
que faz a prótese ali a partir da moldagem da cavidade, faz uma prótese Sensacional isso. específica, né, para aquela cavidade, realmente o resultado é diferenciado. E isso impacta diretamente na qualidade de vida da pessoa. Pois é. Vamos fazer uma comparação grosseira aqui, Marília, antes que o tempo termine, né? Olha, o ocularista, bom, não é que eu seja contra o oftalmologista adaptar a prótese, tá? Uhum. Mas o ocularista é o alfaiate da prótese. Uhum. Ele vai moldar aquela prótese e vai fazer manualmente conforme o tamanho da sua cavidade. Sim. Né? E, eventualmente, ele pode usar artifício ali para melhorar, às vezes, uma pálpebra que está um pouco mais caída, enfim, adequar melhor ali, compensar, às vezes, um déficit de volume. Agora, o oftalmologista ou qualquer outro profissional que não faz o molde da cavidade, ele vai experimentar uma prótese até que ela ficar boa. Eventualmente pode ter a sorte de colocar e fica lindo, né? Mas não é tão fácil assim. E a pessoa tem que ter um número de modelos, né, enorme, moldes, né, enorme, para um se encaixar da melhor forma possível. Então, assim, é como se a gente fosse numa loja e vai experimentar uma calça jeans até uma que se encaixa melhor e depois ele ainda vai fazer a bainha. É diferente a pegada, é completamente diferente. Então, eu acho que eu apoio os dois, mas eu sou fã, de fato, dessa abordagem em conjunto. Sim. Enfim, eu faço melhor o quê? É cirurgia, certo? Eu não vou conseguir confeccionar uma prótese, fazer um ajuste ali, dar um polimento, não vou conseguir fazer isso. Então, eu sei das limitações e acabo encaminhando para vocês. Sim. Na verdade, assim, existem aqueles profissionais que trabalham com a prótese pré-fabricada, né? Que a gente fala, que são esses modelos já prontos, que o profissional vai vendo ali qual se encaixa melhor na cavidade, e ele até pode terceirizar para um laboratório para fazer na cor, né? Através de uma foto do paciente, tudo fazer na cor do olho, aquele modelo, aquele formato, na cor do olho do paciente e tudo. Porém, o que acontece? Para se ter um conforto bem adequado, né, para se ter realmente uma qualidade no uso do dia a dia, às vezes, doutor Rodrigo, a gente tem que fazer ajustes minuciosos, milimétricos, sabe? Às vezes, a curvatura dessa parte de baixo aqui, ela precisa ser diminuída, sabe? E isso só é possível de ser feito em um laboratório próprio. Por quê? Porque, né, os médicos ou outros profissionais que trabalham com isso, eles não têm os equipamentos para fazer esse tipo de ajuste num consultório. Então, assim, realmente existe essa diferença, né? Mas é aquilo. Hoje em dia, né, tem uma vastas possibilidades aí, mas realmente isso impacta diretamente na qualidade de vida da pessoa. Sim, claro. Né? E aqui, eu comecei a rir aqui, só porque tem uma paciente muito querida, a Monique. Olha, a Monique achou que eu fiz um enxerto dermodiposo nela. Ficou sensacional. Depois eu precisei fazer um ajuste da altura da pálpebra dela. Uhum. E a gente deu alta para ela, muito feliz com o resultado. E ela sempre pegava no meu pé, que eu tinha tirado um pouco de gordura. Porque quando a gente fala em enxerto dermodiposo, né, a gente tira ou da região do abdômen, da parte mais baixa do abdômen, ou então do glúteo, para repor aquele volume. E os resultados são sensacionais. Sim. São muito bons. E não tem, a gente não corre o risco, né, de uma rejeição de um implante que não é do tecido do próprio corpo. Uhum. Claro, cada implante tem as suas indicações, tem os seus prós e contras. Mas, de modo geral, todos são muito bons. Cada um com sua indicação mesmo. Sim. Pessoal, vocês querem uma live sobre esse assunto, sobre implante, prótese, como conciliar as duas coisas? Né? Se vocês quiserem, mande aí pra gente que a gente propicia, né? Eu acho, Marília, seria interessante a gente falar também sobre essa. Bom, existem várias modalidades para o paciente acabar usando uma prótese, né? Várias vias
Mas entendendo essa via de abordagem multidisciplinar, né, do Sim, oftalmo com o ocularista, eu acho que a gente pode, inclusive, orientar como é que é essa rotina, em que momento ele procura o ocularista, sim, e como é que fica a questão das revisões com o oftalmologista, o que, que a gente avalia, então, nessas situações, né? sim, Quais sim. são as alterações decorrentes da ausência do olho, Uhum. para a gente entender o que acontece com esse paciente, mesmo que eventualmente ele tenha o cuidado, o acompanhamento devido. Eu acho que seria uma live interessante, né? Sim, vamos providenciar. A gente já vai olhar nosso esquema de maio aí das nossas lives e a gente já encaixa uma com esse tema. Acho que vai ser bem interessante para os pacientes, né? E também para os médicos oftalmologistas, oculoplásticos que nos acompanharam Marília, aqui. outra coisa também seria interessante você falar sobre a confecção da prótese também. Eu tive a Sim. oportunidade, durante o meu período, a minha segunda especialização em São Paulo, na USP, né, da gente ter uma integração lá com a Pinheiro Prótese, lá de São Paulo, Uhum. que é uma empresa antiga, né? Eu não sei se eles continuam ainda atuando no mercado. Mas a gente tinha essa proximidade e isso e foi a mesma proximidade que eu tive com sua mãe também durante a minha primeira passagem da minha especialização na UFMG. Aham. Essa conversa ali, próxima com o clarista, isso é enriquecedor para a gente Sim. que tá adquirindo conhecimento na área cirúrgica, né? E para o paciente que vai se beneficiar dos resultados, né? Dessa abordagem A gente, em né? E conjunto. para nós ocularistas também, porque a gente tem essa visão do médico, essa visão de vocês, e a gente fica sabendo o que que é possível tratar, o que que é possível consertar, né? O que que é possível Ah, ser seria ótimo. feito Eu, para eu vou sair da live para assistir também, viu? gente. Aprendendo com você. Ah, e eu com você. Ó, tem a Betânia tá falando aqui. Do meu pai não deu A certo. Betânia, eu operei. Hã? Doutor Rodrigo fez enxerto dermodiposo, ficou perfeito. Parece que não deu certo Ah, antes, eu você fez o enxerto e ficou perfeito. foi. Eu lembro da Betânia, do pai dela. Eu operei no, nas Ciências Médicas há muitos anos atrás. Ai, Monique eu operei também. Olha doutora só. Que bom, Fernanda né? Que está a gente parabenizando. faz com amor, a gente faz com amor e acho que até a chance de dar certo é maior, né? É, exatamente. E é por isso. Ah, gente, teve alguém aqui, doutor Rodrigo, que pediu o seu contato. Então, deixe o seu contato aqui do seu consultório, onde você está Como é atendendo. que eu faço isso aqui, meu Deus do céu? Aqui? Eu não sei como é que eu faço, né? Mas depois a gente coloca lá, né, no A gente stories pode do. publicar no Stories. É, eu acho que é E mais fácil, né? hoje em dia você atende onde? Em Belo Horizonte? Eu atendo em BH, exclusivamente em BH. Atendo a clínica privada, né? No consultório que fica no bairro Funcionários. É a clínica que chama Oftalmo Center BH. E atuo na parte estética, na DOMES, Clínica de Cirurgia Plástica, mas a pegada lá é mais de cirurgia estética mesmo, não Sim. tanto de cavidades, né? Uhum. Eu digo isso porque a estrutura de equipamentos a gente tem aqui, muito voltada para a oftalmologia mesmo, a gente tem no Oftalmo Center, que fica aqui pertinho do Ótimo. Pátio Savassi. Legal. E eu atendo também SUS, eu coordeno o departamento de plástico ocular da IORTA das Ciências Médicas, chama Instituto de Olhos e Ciências Médicas, Uhum. que fica ali no Santa Efigênia, e lá a gente atende 100% SUS. A gente não tem a estrutura de adaptação de prótese, né? Que acaba que a gente encaminha os pacientes e eles são referenciados através da rede pública. Uhum. É difícil, porque a maioria não consegue. Sim, Mas é um problema, então, da saúde pública, e eu não vou entrar no mérito dessa questão. sim. Mas a gente consegue realizar cirurgias de menor ou maior complexidade lá. Uma estrutura muito boa, maravilhosa. Ótimo. Então, pessoal, nós vamos depois colocar lá no nosso Stories os contatos do Dr. Rodrigo, né, para vocês, para quem quiser aí passar por uma consulta com ele, para olhar tanto a parte da cavidade quanto a parte da saúde do olho bom, né? Ele tem Vai o ser um prazer. serviço completo. E além disso, é um profissional super humano, né, que a gente tem muita confiança. Nós recebemos vários pacientes dele e assim resultados de cirurgias estéticas ou internas, né, necessárias de cavidade com
ótimo Que acabamento. bom, Marília. Nossa, assim, realmente é Que uma bom. indicação de confiança mesmo, de coração. Nós Obrigado, muito obrigado. adoramos o seu trabalho e parabéns por como você É faz, recíproco. né? E por tudo que você faz pelos pacientes aí que necessitam Muito da obrigado. sua É ajuda. recíproco, viu? Sem vocês também eu não vivo, viu? Então Muito tá obrigado. bom. Muito obrigada, Obrigado doutor pela. Rodrigo, por estar aqui, Eu por que ceder agradeço. seu tempo, né? Por Que realmente isso, não, trazer não tem. muitos Adorei participar. conhecimentos. Primeira live que eu faço, meu Deus. Que bom, que bom. Seja Não sei bem-vindo. nem como é que eu tive coragem. Que ótimo. Muito Aí, obrigado. excelente. Ó, aplausos. Todo mundo está te aplaudindo aqui. Que bom. Ah, mas é só amigo também aplaudindo, viu, Marília? Não é nada, não é nada. Gente, então É, a fiquem Maria. com Deus. Muito obrigada. Ó, Eu que Maria agradeço. Amélia está perguntando: você faz cirurgia de pálpebra? Faço, Amélia. Faço sim. Vai ser um prazer te atender, viu? Ah, Excelente. Fernanda lá do Vale do Aço, só paciente muito querida. Isso, obrigada Miriam por todo Mendonça, o olha, Miriam, conhecimento. A Leila. Laila, aí a Laila, minha esposa, Paula, oh meu Deus do céu. Oi, Vinícius. Paula. Vinícius é um paciente muito querido, lá de Sete Lagoas. Tem a A Daniela, Sandra a Daniela também. Lucena, a Daniela Lucena é uma médica super competente, só que ela está longe daqui, ela está lá no Nordeste. A formação dela é impecável. Olha, acompanha ela nas redes sociais, viu? Indicação para o Daniela Nordeste. Lucena. Então, muito Bacana obrigada, demais. pessoal, por nos acompanhar aqui. Obrigada, doutor Foi um Rodrigo, por prazer. estar aqui com a Eu que agradeço, gente. Marília, E nós pela vamos oportunidade de continuar contribuir. a nossa parceria aí nas lives, que acho que o pessoal gostou muito e agregou bastante para todos nós. Que bom, fico feliz. Um Bom feriado beijo, a todos, fiquem com Deus, viu? Uma bom boa feriado noite. Obrigado, Marília, também. pela oportunidade. E a Um gente beijo vai grande para todos aí. conversando. Vamos sim. Com Tchauzinho. Deus. Tchauzinho. Amém. Um beijo Tchau, lá para tchau. a família. Obrigado para vocês também. Tchau, Marília. Tchau.